Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa mentoria online. Eu vi aqui que tem vários alunos nossos aqui do MBI, dos nossos programas de mentoria. Eu vi que tem gente aqui da nossa mentoria. Então é o seguinte, se você é da nossa mentoria, se você já me conhece, você já me segue, você sabe então que normalmente eu só faço mentorias para o nosso grupo exclusivo de mentorias. Eu tenho um grupo chamado Business Mentoring e normalmente a gente faz a mentoria de forma exclusiva para esse grupo de pessoas. São 38 empresários que eu acompanho, que eu cuido, que eu conheço o negócio, que eu conheço a família, que eu conheço a história. E hoje, de forma aqui exclusiva, a gente está abrindo a oportunidade de você participar junto comigo de uma mentoria. Por que a gente está fazendo isso aqui agora e por que a gente está abrindo essa oportunidade? Porque é um momento super delicado do nosso país, é um momento super delicado da nossa história e, sinceramente, agora é a hora que a gente faz valer o nosso slogan, que é a sua empresa é a sua missão. Eu lidero um movimento chamado Sua Empresa, Sua Missão, onde nós acreditamos que a nossa empresa é muito mais do que um trabalho. A nossa empresa é muito mais do que uma ferramenta para a gente ganhar dinheiro ou uma ferramenta para a gente enriquecer. Nós cremos de verdade que a nossa empresa é a nossa missão. Eu creio de verdade que a nossa empresa é uma ferramenta de transformação social plantada na sociedade. Então, nesse momento, cada um de nós aqui, empresários e empreendedores, a gente precisa sim proteger o nosso negócio, proteger a nossa empresa, proteger o nosso time, proteger os nossos colaboradores, mas mais do que isso, além de se proteger, a pergunta que a gente precisa fazer agora é: como eu posso apoiar as outras pessoas? Como eu posso apoiar o meu cliente? Como eu posso apoiar o meu país? E uma coisa que a gente está fazendo agora nesse tempo é justamente gerar um monte de conteúdo para poder contribuir com os empresários e com os empreendedores, que sinceramente são as pessoas, é o grupo de pessoas que mais estão sofrendo nesse momento dessa crise aqui. Então eu quero dizer para você, seja bem-vindo a uma oportunidade bem especial que é participar dessa mentoria online. Eu quero compartilhar aqui com você alguns conteúdos, eu quero depois responder aqui a algumas perguntas e o meu objetivo nessa noite é te ajudar a enfrentar, é te ajudar a vencer junto com a sua empresa nesses tempos de incerteza. Então a primeira coisa que eu quero, a primeira coisa que eu desejo é que você vença. Entenda que você está agora no meio de uma batalha. Você está agora no meio de uma guerra contra o mercado, em uma guerra contra a economia, em uma guerra contra o coronavírus. E o meu desejo é que você vença. Só que você vença junto com a sua empresa, que você empresário vença junto com a sua organização, que você empresário vença mesmo em meio a esses tempos de incerteza. E nós estamos vivendo tempos de incerteza. Estamos vivendo um tempo onde as informações de ontem já não servem mais para hoje. Onde as decisões que eu estou tomando aqui agora já não servem mais para amanhã. Então, o meu objetivo nessa noite é te apoiar, é te auxiliar, é te dar ferramentas, é te dar caminhos para você vencer com a sua empresa mesmo nesses tempos de incerteza. Então sejam bem-vindos, cada um de vocês que estão aqui junto com a gente. E parabéns por você estar aqui buscando conhecimento, parabéns por você estar fazendo parte da solução, parabéns por você querer levar a sua empresa para um próximo nível e parabéns por você desejar ardentemente vencer com a sua empresa nesse momento de incerteza. Eu quero começar com uma frase que eu ouvi ontem do Thiago Brunet. Quem me acompanha no Stories sabe que ontem eu estava assistindo uma ministração do Thiago Brunet, que além de ser um pastor, além de ser um coaching, além de ser um estrategista do momento, é uma pessoa extremamente bem conceituada no mundo todo, tanto no mundo eclesiástico como no mundo secular. Ele é uma pessoa de muita sabedoria. E nesse momento, o que a gente precisa fazer é justamente isso que a gente está fazendo aqui. Buscar sabedoria, buscar fontes de informações seguras, buscar pessoas que possam nos orientar, pessoas que têm uma boa intenção. Não esse monte de fake news, ou não esse monte de noticiário sensacionalista por aí, que quer ferrar com a nossa vida. Ou não necessariamente que querem ferrar com a nossa vida, mas que estão com uma ganância tão grande de atrair atenção para os seus veículos, que não estão preocupados com a qualidade da vida das pessoas, com o que está chegando. E eu tomei a decisão de estar aqui batendo esse papo com vocês, porque há 2 ou 3 dias atrás eu estava extremamente preocupado, sem saber quem ouvir, sem saber aonde buscar as informações, sem saber com quem conversar.
E aí eu falei, poxa, se eu que estou participando de grupos de mastermind, se eu estou participando de mentorias, se eu estou consultando os meus mentores, se eu estou conversando com fontes seguras e eu estou um pouco preocupado com toda essa situação, imagina as pessoas que não têm os recursos, que não têm com quem contar, que não têm a quem buscar. Então, se você está aqui e você é um empreendedor, é um empresário e você está preocupado, se você está desesperado, se você está com medo no meio dessa crise, se você está apavorado, se você não sabe o que fazer, se você não sabe a quem buscar, eu quero dizer para você sinceramente, pode contar com a gente. Pode contar comigo, pode contar com a nossa empresa, pode contar com o nosso time. Nós estamos aqui para poder apoiar você. Essa é a nossa missão. É transformar e impactar homens e mulheres de negócios para que vivam a sua missão empresarial de forma próspera e de forma abundante. Nesse momento da crise, nesse momento de incerteza, nós queremos ser um ponto de apoio para você, empresário, para você, empreendedor. Então seja bem-vindo. Eu quero dizer para você que você não está sozinho. Você não precisa passar por tudo isso, você não precisa passar por esse momento de desafio sozinho. Conta com a gente. E olha só essa frase aqui. O estado que você está é mais importante do que a crise que vem. Deixa eu repetir. O estado que você está, o estado que você se encontra é mais importante do que a crise que vem. Porque, gente, vamos pensar aqui junto comigo. Quantas crises que você já passou na sua vida? Quantas dificuldades? Quantos momentos de crise? Vamos falar de crises pessoais, crises na área da saúde, crises familiares, crises financeiras e crises econômicas. Quantas crises econômicas você já passou no Brasil? Quantas crises nós como empreendedores já passamos? Quantas crises nós já vivemos na nossa vida? Porque ser empreendedor é lidar com crises. O empreendedor é um superador de crises. Eu acho que o termo mais apropriado para poder definir um empreendedor nesse momento, o empreendedor é um superador de crises. Então eu quero garantir uma coisa para você. Não é se a crise vai vir. Essa crise do coronavírus, ela vai passar. Ela tem um tempo certo para poder passar. Só que tenha certeza de uma coisa, a próxima crise vai vir. Vão ter outras crises. E a pergunta não é se as crises vão vir, porque as crises virão. A pergunta é, qual é o estado em que você se encontra quando a crise chegar? Qual é o estado que você vai estar? Como é que vai estar a sua empresa? Como é que estão as suas finanças? Porque é o seguinte, a crise do coronavírus veio para todo mundo. Não estava no nosso controle, não estava no nosso comando vir ou não vir a crise. A crise veio. Agora a pergunta é, o que estava no seu comando que você não fez? O que estava no controle das suas mãos, no seu controle empresarial e você deixou de fazer? Então a gente não tem que se preocupar com a crise, a gente tem que se preocupar com o estado em que a gente precisa estar quando a crise chega. Porque o estado em que você está é mais importante do que a crise que virá, porque a crise virá com certeza. E o que a gente vai fazer aqui nessa noite? Eu quero trazer para você um conteúdo prático. Eu quero falar com você sobre sessões estratégicas. Eu quero dar para você a oportunidade de você participar de uma sessão estratégica com um dos nossos especialistas em negócios. E eu quero finalizar com uma mentoria empresarial, onde eu vou abrir aqui para responder algumas perguntas ao vivo e de forma prática para você. E olha só o que eu preparei. Para você que se comprometer de ficar aqui junto comigo até o final da nossa mentoria, eu vou passar para você uma mentoria de um estrategista empresarial chamado Vinícius Dutra. Vinícius Dutra, sem dúvidas, é um dos principais estrategistas empresarial que existe hoje no nosso país. E ele está sendo extremamente demandado nesse momento de crise. E no sábado agora, ele separou 1h30 do tempo dele para poder conversar comigo, para poder conversar com o meu grupo de mentoria. Ele junto com a Silvana era a diretora da Caixa Econômica Federal, que fez a implantação de todo o processo de pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal. E os dois juntos fizeram para mim e para o meu grupo de mentoria uma mentoria exclusiva sobre estratégia empresarial para lidar com esse tempo de crise. Eles falaram sobre crédito, eles falaram sobre capital de giro, eles falaram sobre ações para poder lidar com tudo isso. Foi incrível, foi incrível. Só para você ter uma ideia, ele não tem espaço na agenda dele para poder atender como estrategista empresarial nesse momento. Mas ele separou um tempo para a gente, para mim e para o nosso grupo de mentoria. E eu gravei essa mentoria de estratégia
estratégia empresarial. E eu vou dar de presente para você que ficar junto comigo aqui até o final desse nosso bate-papo, até o final dessa mentoria. Eu quero honrar você que está aqui junto comigo. Beleza? Tranquilo? Estão me ouvindo bem? Beleza, beleza? Show de bola, tem uma galera aqui com a gente. Estamos aqui chegando perto de 300 pessoas já nessa nossa live aqui, nessa nossa mentoria empresarial. Bom, vamos lá então. Deixa eu falar para você aqui um pouquinho sobre tudo o que está acontecendo. Nós estamos lidando, nós estamos combatendo, nós estamos enfrentando uma crise proveniente de um vírus chamado coronavírus. Bom, André, disso todo mundo já sabe. Você convocou a gente para fazer uma mentoria sobre coronavírus? Não. Até porque, sinceramente, eu acho que eu não entendo quase nada. Sinceramente, eu não entendo nada de vírus, eu não entendo nada de epidemia, eu não entendo nada de pandemia, mas eu quero falar com você a crise que é proveniente do coronavírus, que é a coronacrise. O coronavírus, ele está gerando uma crise de saúde. Então, infelizmente, nós sabemos que muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas, milhares de pessoas já morreram em outros países, algumas pessoas estão morrendo aqui no Brasil e, sinceramente, eu lamento do fundo do meu coração por cada uma dessas pessoas que estão perdendo suas vidas, eu lamento do fundo do meu coração por cada uma dessas famílias que estão perdendo seus entes queridos, lamento de verdade por tudo isso. Mas nessa noite eu não estou aqui para falar das vidas, nessa noite eu não estou aqui para poder falar da saúde, nessa noite eu não estou aqui para poder falar do vírus. Nessa noite eu estou aqui para compartilhar com você estratégias para você lidar com a crise econômica, com a crise financeira que é proveniente do coronavírus. Então nós temos aí os ministérios, nós temos a Organização Mundial da Saúde para poder lidar com tudo isso. Nós, eu, a minha família, as nossas empresas, a nossa liderança, estamos tomando todas as medidas cabíveis para poder lidar com o coronavírus. Nós estamos tomando as medidas de higiene, a gente está usando álcool em gel, a gente está mantendo distância, nós estamos permanecendo em casa. Todas as nossas empresas, todos os nossos colaboradores estão trabalhando de home office, ninguém está saindo para a rua, a gente está tomando todos os cuidados possíveis que a Organização Mundial da Saúde, que os governos, que as prefeituras estão recomendando. A gente está fazendo tudo isso, tudo bonitinho. Mas nessa noite eu quero compartilhar com você algumas visões, alguns posicionamentos e algumas estratégias para você enfrentar o coronacrise. Essa crise que está afetando diretamente a sua empresa. Porque muitas pessoas, muitos seres humanos, muitos brasileiros vão ser afetados na saúde. Mas milhares e milhares e milhares de empresas estão sendo afetados diretamente nas suas finanças. Algumas pessoas, infelizmente de verdade, vão perder a vida por causa do coronavírus. Mas milhares e milhares de empresas vão perder a vida por causa do coronacrise. Então eu quero falar com você como a gente faz para poder enfrentar o coronacrise. Vamos lá. Sinceramente, me responde uma coisa aqui. Como é que está a sua imunidade? Isso, como é que está a sua imunidade física? Como é que está a sua saúde? Porque a gente sabe que existe um grupo de risco para o coronavírus. Os velhinhos, os idosos, as pessoas que têm problemas respiratórios, pessoas que têm aí a imunidade baixa, certo? Então, como é que está a sua imunidade? Porque se você faz parte do grupo de risco do coronavírus, pelo amor de Deus, se cuida em dobro, se cuida o triplo, se cuida quantas vezes for necessário. Então, como é que está a sua imunidade como ser humano? Como é que está a sua imunidade física? Agora, deixa eu perguntar uma outra coisa para você. Como é que está a sua imunidade empresarial? Porque nesse momento, tão importante quanto você estar bem de saúde, tão importante quanto cuidar da sua imunidade física, é cuidar da sua imunidade empresarial. Porque quando eu cuido da minha imunidade física, eu impeço que o vírus me atinja. Eu impeço que eu fique doente do coronavírus. Mas quando eu cuido da minha imunidade empresarial, eu fico imune à crise do mercado causada pelo coronavírus. Outra pergunta, sinceramente, a sua empresa, ela está velha ou ela está ultrapassada? Porque da mesma forma que os velhinhos e que os idosos estão correndo um risco, estão entrando no grupo de risco que estão velhas e as empresas que estão ultrapassadas estão correndo um sério risco
com relação à corona crise? Sinceramente, como é que está o sistema respiratório da sua empresa? Porque olha só, as pessoas que estão no grupo de risco do coronavírus são as pessoas que têm um histórico de doença respiratória. E as empresas que estão correndo risco no corona crise são as empresas que estão com dificuldade de respirar. São as empresas que não têm fôlego. São as empresas que estão com problema de fluxo de caixa. Então a minha pergunta para você é: a sua empresa está fazendo parte do grupo de risco da crise do coronavírus? Sinceramente? Porque olha só, entende uma coisa. Da mesma forma que tem pessoas que nem vão pegar o coronavírus porque estão com a imunidade boa, tem empresas que não vão nem sofrer na crise do coronavírus porque estão com a imunidade boa. Da mesma forma, tem pessoas que vão sofrer, tem pessoas que vão pegar o coronavírus e essas pessoas nem vão sentir os sintomas. Tem pessoas que vão pegar o coronavírus e vão precisar e vão sentir os sintomas, mas vão se cuidar em casa. Tem pessoas que vão pegar o coronavírus e que vão precisar ir para o hospital. Tem pessoas que vão precisar ir para o hospital e vão precisar ser internadas. E tem pessoas que, infelizmente, vão pegar o coronavírus e vão morrer. E vão vir a óbito. Da mesma forma que as pessoas, da mesma forma que o ser humano precisa cuidar da sua imunidade para poder lidar com o coronavírus, as empresas que não tiver com a imunidade boa vão sofrer com o coronavírus. Porque tem empresas que vão passar pela crise do coronavírus e nem vão sentir. Tem empresas que vão passar pela crise do coronavírus e que vão sentir os sintomas. Tem algumas empresas que vão pegar o coronavírus e que vão precisar ser internadas. Tem empresas que vão pegar o coronavírus e vão para a UTI. E infelizmente, tem muitas empresas que vão pegar a crise do coronavírus e vão morrer, e vão vir a óbito. E o que eu quero trazer nessa noite para você são algumas atitudes de enfrentamento para você poder lidar com tudo isso e não sucumbir diante disso. Tá, André, mas quem é você para vir aqui falar para mim de crise? Ah, André, você é um mentor empresarial. Ah, André, para você é fácil, você é um treinador de empresários, você treina empresários pelo Brasil inteiro, você tem grupo de mentoria. Mas eu quero dizer para você duas coisas importantes. Primeiro, não pense você, porque eu sou mentor empresarial, porque eu treino empresários, que eu também não estou sofrendo algumas consequências da crise do coronavírus. Você que me conhece sabe, eu tenho empresas em dois segmentos. Eu tenho empresa no segmento de eventos e eu tenho empresa de escolas. Todas as escolas estão fechadas já há mais de 15 dias. E os nossos eventos, os eventos do mês de março e os eventos do mês de abril foram todos adiados. Então saiba que assim como você, eu não estou fora do mercado. Eu não estou imune a todos os desafios do mercado. Eu estou junto com você nessa crise. Eu estou junto com você nessa mesma economia. E segunda coisa, hoje eu posso estar numa situação relativamente um pouco mais confortável do que eu estava antes, ou talvez um pouco mais confortável que alguns empresários. Mas sinceramente, nem sempre foi assim. Eu quero dizer para você que o que me trouxe até aqui não foram as minhas vitórias. O que me trouxe até aqui não foram as minhas glórias. O que me trouxe até aqui foram as crises que eu superei. Então eu quero dizer para você que o que vai te dar autoridade, o que vai levar a sua empresa para um próximo nível, não são as suas vitórias ou as metas de faturamento que você bate. O que vai levar a sua empresa, o que vai levar a sua vida, o que vão levar os seus negócios para um próximo nível, é como que você encara, é como que você enfrenta e como que você supera cada uma das crises que você passa na vida, cada uma das crises que você passa na sua empresa. Então deixa eu falar rapidinho para você, de mim para você. Bom, você que já me conhece sabe, eu venho de uma família extremamente humilde, eu venho de uma família extremamente pobre, morava em um bairro chamado Jardim Salete, na periferia de uma cidade chamada Taboão da Serra. Passei por todos os tipos de dificuldades na minha infância. Quando eu tinha 12 anos, meu pai acabou falecendo e foi uma situação muito preocupante, porque eu tinha um irmãozinho de 5 anos, eu tinha 12 anos e nessa época minha mãe estava trabalhando 14, 16 horas por dia para poder sustentar a nossa casa. Nessa época, a gente desesperado, sem saber muito o que fazer, eu lembro que eu tenho um tio, ele era o empresário da família. E toda a família tem um empresário, talvez você que está aqui seja um empresário da sua família. E o meu tio tinha bons carros, os filhos do meu tio estudavam em boas escolas, ele tinha empresas, ele tirava férias com a família. Ou seja, ele tinha uma vida que era completamente diferente do modelo de vida que eu tinha, que a minha família tinha.
E por algum motivo naquele momento eu falei, poxa, eu quero ser um empresário, eu quero ser um empreendedor. Tentando fugir daquela situação, eu queria ser um empresário. Eu não sabia exatamente o que era ser empresário, eu não sabia exatamente o que fazer. E aí eu fui começar a minha trajetória empresarial, desde vender picolé na feira com uma caixinha de isopor, desde ter uma barraquinha de tempero na porta de um dos açougues do meu tio, desde trabalhar numa barraca de banana numa feira, até que eu fui ser empacotador do pão de açúcar lá na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, no Jardim Paulistano, perto do Shopping Iguatemi. Trabalhei de um monte de coisas na vida. E aí com 18 anos... eu juntei os dinheiros de caixinha que eu ganhava lá no Pão de Açúcar, eu vendi um Fusca que eu tinha, peguei alguns cheques emprestados e montei e comprei a minha primeira empresa de verdade. Eu comprei um lava-rápido. Um ano depois eu tive a oportunidade de falir esse lava-rápido. Depois fui trabalhar de um monte de coisa, fui trabalhar de vendedor de consórcio, ajudando as pessoas a realizar o sonho da casa, o sonho do carro. Até que eu fui trabalhar numa empresa que vendia filtros de água e nessa empresa eu tinha a oportunidade de montar uma equipe. Nessa empresa eu tive a oportunidade de adquirir uma franquia, uma revenda dessa empresa. Eu trabalhei por um período e eu acabei quebrando. Porque eu não tinha capital de giro, eu não tinha fôlego, eu não tinha inteligência empresarial, eu não tinha estratégias empresariais para poder lidar com tudo aquilo. E aí eu acabei quebrando. Então eu quebrei 2 empresas. Depois fui trabalhar numa escola de informática para eu poder pagar aquelas dívidas que eu tinha, eu não ia deixar aquelas pessoas na mão. Fui crescendo dentro dessa empresa, dessa escola de informática, me transformei em um supervisor de vendas. Como supervisor de vendas, a minha escola ia muito bem. As outras escolas daquela rede de franquia vinham pedir consultoria para mim e eu decidi sair daquele emprego e montar uma empresa de consultoria comercial. Depois da empresa de consultoria comercial, veio um cliente, veio outro cliente, as coisas começaram a ir melhor. Tivemos a oportunidade de comprar a nossa primeira escola, uma escola numa situação muito complicada, uma situação financeira muito complicada, uma situação de colaboradores, uma situação de carteira de alunos muito complicada. Bom, e você que me conhece já sabe a história. 2 anos depois de uma rede de mais de 450 franquias, aquela escola que a gente comprou era uma das primeiras colocadas no Brasil. Depois veio a oportunidade da nossa segunda escola, depois veio a oportunidade... Todos esses desafios, crise após crise sendo superada, desafios de fluxo de caixa, desafios de equipe, desafio de não saber o que fazer, desafio de ter medo do mercado. Depois de superar todos esses desafios, hoje eu sou CEO de um grupo empresarial chamado Grupo Alta Performance, ainda composto pelas nossas 3 escolas, uma empresa de palestras e treinamentos, uma empresa de desenvolvimento em business coaching, coaching para empresários, uma empresa de mentoria empresarial, onde eu faço mentoria e acompanhamento com os nossos clientes, com os nossos mentorados, e o MBI, o Master Business Intensive, que foi considerado o maior empresarial do Brasil. E como é que surgiu o MBI? No ano de 2017, as minhas empresas autogerenciáveis. No ano de 2017 eu já tinha realizado todos os sonhos da minha vida, de morar numa casa dos sonhos, de fazer as viagens dos sonhos, de ter o carro dos sonhos. Ou seja, eu já tinha realizado todos aqueles sonhos de criança. Eu tinha desenvolvido um método de trabalhar nas minhas empresas. Eu tinha validado esse método. E a minha pergunta era: se esse método deu certo para mim, será que dá certo para as outras pessoas também? E foi aí que eu decidi pegar tudo que eu aprendi, nos treinamentos no Brasil, fora do Brasil, tudo que eu estudei para poder ser um empresário, e aí eu apliquei em um treinamento de um fim de semana chamado MBI. Novembro de 2017, fizemos a primeira edição, tínhamos 121 empresários nessa edição do MBI, e esses empresários se desafiaram a aplicar esse método. E esse método deu tão certo, a repercussão foi tão grande, que 6 meses depois dessa primeira edição, nós fizemos a segunda edição com 500 empresários. Esses 500 empresários se desafiaram a colocar em prática esse método. E a repercussão foi tão boa, os resultados foram tão bons, que 6 meses depois da segunda edição, nós tínhamos 1000 empresários. 6 meses depois, na próxima edição, fomos para o pavilhão, para o Palácio das Convenções do AMB. Depois fomos para o Expo Center Norte em São Paulo e na nossa última edição nós tínhamos mais de 1.100 empresários aplicando o método do MBI. E o MBI se transformou no maior seminário de desenvolvimento empresarial que existe no país, e a partir dele uma série de soluções empresariais foram geradas, assim como mentorias empresariais e programas de acompanhamento de empresários.
Só para você ter uma ideia, de forma presencial, nesses últimos 2 anos, eu treinei mais de 18 mil empresários de forma presencial nos nossos workshops, nas nossas palestras. Só no nosso programa de desenvolvimento, que é o MBI, foram mais de 3.500 empresários. Só nas nossas mentorias, mentoria pessoal, foram mais de 150 empresários que passaram por mentorias individuais direto comigo nesses últimos 2 anos. E só no nosso programa de Business Coach foram quase 300 empresários. Então eu quero dizer para você 2 coisas. Primeiro, eu tenho autoridade para poder falar de como superar crise em uma empresa, porque sinceramente eu já superei várias. Eu sei o que é quebrar uma empresa, eu sei o que é não ter fluxo de caixa, eu sei o que é não ter dinheiro para poder pagar as contas do próximo mês e você precisa vender agora, você precisa negociar com o fornecedor. Segunda coisa, eu tenho treinado empresários de forma prática nesses últimos 2 anos. Eu duvido, provavelmente não tenha outra pessoa que tenha treinado tantos empresários como eu tenho treinado nesses últimos 2 anos. Então o que eu vou trazer hoje aqui para você, a partir de agora, são estratégias, são bases de enfrentamento de crise práticas que eu apliquei na minha vida e que eu estou aplicando nesse momento nas minhas empresas. Beleza? Vamos lá? Estão preparados, gente? Sim ou não? Dá um joinha aí para mim, se você está me ouvindo bem. Dá um joinha para mim se está rolando aqui. Beleza? Show de bola. Estão me ouvindo bem? Eu estou vendo aqui. Eu estou olhando no outro computador aqui na lateral. Só dá um joinha se vocês estão me ouvindo bem. Dá um joinha para mim. Escreve aqui sim se está fazendo sentido para você o que eu estou falando aqui. Escreve aqui para mim caso você seja nosso aluno do MBI, caso você já me conheça. Porque agora está na hora da gente entrar nas estratégias de enfrentamento para valer. Deixa eu olhar aqui do lado. Show de bola, ok. Obrigado. Show de bola. A Mary, querida, dizendo que eu sou o melhor mentor empresarial. Muito obrigado, Mary. Muito obrigado pelo carinho. Deixa eu olhar aqui para ver se está tudo ok. Pedrão e Andresa que estão aqui me ajudando, me auxiliando. Tudo certo, André. Então tá bom. Beleza, ok. Bom, parece que está tudo certo. Obrigado, Andresa. Beleza, Anderson tá aqui, show de bola. Obrigado, sim. Muito bem. Vamos lá então, senhores, recapitulando. Nós estamos aqui para poder nos preparar, para a gente poder criar musculatura empresarial para poder lidar com a crise. Porque a crise, ela pode ser forte, mas a crise, ela não pode ser mais forte do que a sua musculatura como um empresário. E mais importante do que a crise que virá é o estado que você vai se encontrar quando a crise vir. Porque a crise, ela chegou, essa crise vai passar e outras crises virão. E por que você deve prestar muita atenção nisso aqui que eu estou dizendo? Tem essa frase aqui de Albert Einstein que diz que é insanidade mental fazer o que você sempre fez e querer ter resultados diferentes. Olha só que interessante. É loucura fazer o que você sempre fez e querer ter resultado diferente. Só que acontece, nesse momento de crise, fazer o que você sempre fez não vai garantir que você vai ter resultados iguais que você tinha. Olha só que interessante. Fazer o que você sempre fez não vai garantir que você tenha os mesmos resultados que você sempre teve. Se você fizer agora as coisas que você sempre fez, certamente você quase não vai ter resultados ou não vai ter resultados nenhum. Olha só essa outra frase aqui. Se você fizer o que você nunca fez, você terá o que você nunca teve. Então agora nós temos uma oportunidade de fazer aquilo que a gente nunca fez. Nós temos agora a oportunidade de agir do jeito que a gente nunca agiu. Eu sei que é difícil falar de oportunidade. Eu sei que tem aquela frase clichê que é no meio das crises que aparecem as grandes oportunidades. Mas agora é a oportunidade da gente ser quem a gente nunca foi, da gente agir como a gente nunca agiu, para que a gente possa verdadeiramente ter aquilo que a gente nunca teve. Eu sei que não está fácil, eu sei que a gente não queria, eu sei que a gente não planejou essa crise toda, mas já que a gente está no meio dela, a gente tem que passar, porque o coronavírus vai passar, mas a sua empresa não pode passar. O coronavírus vai passar, mas os seus sonhos não podem passar. Então, a partir de agora, eu quero passar para você algumas bases, alguns posicionamentos e enfrentamento para você poder vencer com a sua empresa mesmo em tempos de crise. Vamos lá? Preparado?
Deixa eu tomar aqui uma aguinha. São 7 ações, são 7 posicionamentos, são 7 bases de enfrentamentos para você poder lidar com essa crise. Eu vou passar para você essas 7 bases de enfrentamento e aí depois eu vou abrir aqui para perguntas para a gente poder lidar com toda essa situação. Eu quero falar para você de forma personalizada. A primeira coisa que nós precisamos fazer, e quando eu digo nós, eu estou falando para você, mas eu estou falando para mim, eu estou falando para você, mas eu estou falando para os meus gestores. Eu vi que tem pessoas aqui do meu time que estão participando aqui junto com a gente. Então a primeira coisa que a gente precisa é observar. Por quê? Porque nós empreendedores, nós temos um perfil muito ativador. E a primeira coisa que acontece, a tendência de ação, é a gente sair agindo, é a gente sair enfrentando, é a gente sair batendo, é a gente sair lutando. E é importante a gente ter essa postura, é importante ser um ativador, mas mais importante do que a velocidade nesse momento é a direção. Mais importante do que a potência é o controle. Mais importante do que você agir rápido, mais importante do que você agir com força, é você agir certo. Então, nesse momento, a sua visão, ela precisa ser uma visão estratégica. Porque nós temos que olhar o momento atual, nós temos que nos atualizar todos os dias e a gente precisa procurar enxergar um próximo passo. Os empreendedores que vão vencer essa crise são os empreendedores que têm a capacidade de enxergar o próximo passo. Porque o jeito que você lida com o coronavírus é o mesmo jeito que você lida com tudo na sua vida. É uma grande oportunidade agora de você conhecer de verdade quem são as pessoas. Por quê? Se você está lidando com o coronavírus com medo, significa que você está lidando com todas as outras coisas na sua vida com uma dose de medo. A crise serve como um holofote para poder mostrar o jeito que a gente está lidando com as coisas na nossa vida. Agora vai ficar evidente quem é você. Agora vai ficar evidente quem são as pessoas ao seu redor. Então o jeito que você lida com o coronavírus é o jeito que você lida com todas as outras coisas na sua vida. Se você está lidando com o coronavírus de forma indiferente, é só uma gripezinha, eu estou fora do grupo de risco, isso vai passar. Se você está lidando com o coronavírus de forma indiferente, provavelmente você é indiferente com todas as outras coisas na sua vida. Porque agora é hora de você descobrir quem é você. Agora que você vai descobrir quem são as pessoas ao seu redor. Agora você vai descobrir o nível de comprometimento da sua equipe. Agora você vai descobrir se as pessoas estão com você por uma parceria ou se as pessoas estão com você pelo dinheiro. Agora que você vai descobrir se o seu sócio tem força suficiente para ser o seu sócio. Agora que você vai descobrir o nível de fidelidade que os seus clientes têm com você e o nível de fidelidade que você construiu na vida dos seus clientes. Porque o jeito que você está lidando com o coronavírus é o jeito que você lida com todas as outras coisas. Então você tem nas suas mãos, como nunca, uma oportunidade para poder conhecer as pessoas, inclusive conhecer você. Então a primeira atitude de enfrentamento é você, antes de agir, respirar um pouco e observar. A segunda atitude de enfrentamento é a aceitação. Não adianta sair dando voadora, não adianta sair brigando, não adianta espernear, não adianta chorar. Dezenas e dezenas de empresários têm falado comigo. Dezenas e dezenas de pessoas da minha mentoria. São 38 pessoas no meu grupo de mentoria, que eu conheço cada um, que eu atendo de forma pessoal cada um deles. Então, além dos 38 mentorados, eu tenho dezenas de empresários que têm me procurado pela internet, que têm buscado ajuda, que têm procurado soluções. E o que eu percebo é que a maior parte deles está revoltados. A maior parte deles estão revoltados porque agora era a hora de voar. Nossa, André, agora que a crise econômica estava se estabilizando, agora eu ia avançar. André, agora em 2020 ia ser o melhor ano da minha vida. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, ignorar que a crise existe não vai ajudar em nada. E se revoltar emocionalmente contra a crise não vai ajudar em nada. Então, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora, a crise chegou, a crise está aí. E a gente pode dar as mãos aqui e chorar a noite inteira. Não vai adiantar nada. É nessa hora que você precisa ter um propósito. Nessa hora, se você só trabalha pelo dinheiro, você vai entrar em desespero. Porque o dinheiro ele não vai sumir do mercado, mas vai ser muito mais difícil ter acesso ao dinheiro. Então, se você é um empresário e só trabalha pelo dinheiro, fique tranquilo, você vai entrar em desespero.
Agora, se você é um empresário que tem uma cultura forte, se você é um empresário que tem um propósito, se você trabalha por um significado, você vai lidar muito melhor com esse momento de crise. Olha só essa frase, esse versículo aqui de Provérbios. Ele diz o seguinte: quem é fraco na crise é verdadeiramente fraco. Não sou eu que estou dizendo, isso daqui está escrito em Provérbios na Bíblia. Então, essa crise vai mostrar para mim, essa crise vai mostrar para você verdadeiramente quais são as nossas motivações. Essa crise vai mostrar para você qual é a motivação dos seus colaboradores. Se você trabalha por um propósito ou se você trabalha por dinheiro. Porque quem é fraco na crise é verdadeiramente fraco. Porque você ser forte, você ser corajoso quando as coisas estão normais, não é mais do que a nossa obrigação. Agora é hora de eu e você arregaçar as mangas e ir para cima dessa crise com força. Então a segunda atitude de enfrentamento que a gente precisa é a aceitação. A terceira atitude de enfrentamento, e agora a gente entra de forma mais estratégica, é planejar. Porque quem fracassa ao planejar, planeja para fracassar. Infelizmente, a maior parte dos empreendedores não tem um perfil planejador. A maior parte da minha vida, eu era o cara que avançava, eu era o cara que ia para cima, eu era o cara que construía. Mas a maior parte da minha vida eu não fui planejador. E só eu e Deus sabemos o preço que eu paguei por sair fazendo as coisas. Só eu sei o quanto de dinheiro que eu perdi por agir rápido, mas não agir na direção certa. Por agir com força, mas agir sem o controle. Então, nesse momento, é muito importante que você planeje. André, o que eu preciso planejar agora? Primeiro, você precisa planejar os 3 próximos meses. Claro, tem que planejar a última semana de março, que é essa próxima semana que está entrando agora. Tem que planejar o mês de abril, tem que planejar o mês de maio e tem que planejar o mês de junho. Você precisa ter uma visão clara, você precisa enxergar o futuro com o maior grau de clareza possível, porque você vai se antecipar. Quem planeja se antecipa. Quanto mais assertivo você é no seu planejamento, mais seguro você está, porque você consegue se antecipar às situações. André, o que eu preciso planejar? Você precisa planejar o seu fluxo de caixa para esses próximos 3 meses. André, como é que eu faço isso? Eu preciso pegar o meu DRE, eu preciso pegar o meu orçamento, e nesse momento, se você não tem um DRE e se você não tem um orçamento, certamente você está no grupo de risco da crise. Eu não tenho dúvidas disso. Se você não fez a sua lição de casa financeira, se a sua contabilidade não está ok, certamente você está no grupo de risco dessa crise. Então você precisa planejar o seu fluxo de caixa. O que você vai fazer? Você vai pegar as suas despesas de abril, as suas despesas de maio e as suas despesas de junho. Você vai olhar tudo que dá para você cortar. Você vai olhar tudo que dá para você baixar agora de despesa. Então você vai apontar quais são os fornecedores que dá para você ligar e negociar. Por exemplo, uma praxe que está sendo usada no mercado é você negociar os aluguéis com os locatários. Então você vai ligar lá para o seu locatário e vai pedir para ele uma isenção dos próximos 2 meses de aluguel. E depois você vai renegociar com ele os outros 2 meses. Então você vai procurar tentar negociar os seus aluguéis para os próximos 3 meses no mínimo, ok? Então, peça uma isenção para ele. Agora, deixa eu falar uma coisa muito importante sobre os seus fornecedores. Tem fornecedor que você vai negociar, tem fornecedor que você vai conseguir uma certa isenção. Mas presta muita atenção nos seus fornecedores, porque provavelmente os seus fornecedores são empresários assim como você é. Você que está aqui, você é um empresário. Então imagina você, se todos os seus clientes entrarem em contato com você e dizer para você que não vai te pagar. O que vai acontecer com a sua empresa? Ou a sua empresa vai quebrar, ou você vai passar por sérios apuros. Então, não sangre os seus fornecedores. Respeite o momento de crise dos seus fornecedores. Não deixe de pagar os seus fornecedores ou deixe de pagar aquele que você acredita que você não vai acabar com a empresa dele. Não deixe o dinheiro parar de girar no mercado. Nas nossas empresas, nós estamos negociando com todos os nossos fornecedores.
mas o nosso valor, a nossa regra é que a gente seja respeitoso com os nossos fornecedores, que a gente enxergue o valor dos nossos fornecedores, que a gente enxerga que todos eles também são empresários. Então você vai pegar os próximos 3 meses e vai tentar negociar com os seus fornecedores. E aí tem uma série de regras do governo, regras de férias antecipadas, regras de banco de horas, regras de seu colaborador agora e só pagar para ele 1/3 de férias constitucional lá no final do ano e você pagar as próximas férias no próximo 5º dia útil. Ou seja, tem um monte de formas de você lidar com seus colaboradores, tem um monte de formas de você lidar com seus fornecedores, tem um monte de formas de você lidar para reduzir, para enxugar ao máximo as despesas da sua empresa. É exatamente isso que eu estou fazendo. Estou conversando com os nossos consultores financeiros, estou conversando com as nossas administradoras, estou conversando com as nossas gerentes financeiras todos os dias para poder olhar para os próximos 3 meses. Então eu fui lá, eu olhei para os próximos 3 meses, eu vi tudo aquilo que eu preciso baixar, eu programei as entradas que eu tenho para poder entrar, eu percebi, eu considerei uma inadimplência e agora é hora de eu olhar para o meu organograma. Não é momento de você sair demitindo todo mundo, mas é uma grande oportunidade de você demitir aquele cara que já era para você ter demitido faz tempo. Você sabe que tem pessoas na sua empresa que não eram para estar lá. Você tem pessoas que já era para você ter demitido e por algum motivo você não demitiu. Então você tem agora nas suas mãos uma grande oportunidade de demitir as pessoas que já não estavam servindo na sua empresa e não é agora que essas pessoas vão servir. Eu não estou querendo ser cruel, eu não sou a favor das demissões, mas eu sou a favor de tomar as decisões que você precisa tomar. Então é hora de você rever o seu organograma. E se você não tem um organograma claro da tua empresa, certamente você está no grupo de risco da crise do coronavírus. Outra coisa, é hora de você planejar os seus processos. Porque provavelmente os processos de trabalho que você tinha há 2 semanas atrás não são os processos de trabalho que vão servir agora. A maioria das empresas não trabalha em home office. E eu devo ter hoje, 70 colaboradores em casa trabalhando em home office. Então os processos que serviam no escritório, os processos que funcionavam dentro das escolas, não estão funcionando agora com os meus colaboradores em casa. Então eu preciso rever os meus processos. Eu preciso rever aquilo que vai dar certo agora. E não adianta eu reunir os meus colaboradores e sair dando demanda, entregando demanda nas mãos deles. Eu preciso planejar, eu preciso ser estratégico, eu preciso ser inteligente. E sim, eu preciso planejar hoje, eu preciso planejar semana que vem, eu preciso planejar abril, maio e eu preciso planejar junho. Mas eu preciso separar um tempo para planejar agosto, para planejar julho, para planejar outubro, para planejar novembro. Porque se eu não planejar o período pós-crise, eu não vou estar preparado quando chegar. A pergunta é, o que eu tenho que fazer agora na hora da crise? Beleza, mas a próxima pergunta é, o que eu preciso fazer quando essa crise passar? Porque ela vai passar. Olha só, na China as coisas já estão voltando ao normal. A cidade que foi o foco da doença, o foco do vírus na China, já está voltando ao normal, a circulação. As empresas já estão voltando ao normal na China. Então nós estamos falando de um pico de 3 meses para as coisas começarem a se normalizar na China, que foi onde tudo começou. Um país que tem 1,2 bilhão de habitantes. Então é provável que no Brasil o efeito não seja tão grande quanto o efeito da China. Não dá para comparar o Brasil com a Itália, por exemplo. São cenários completamente diferentes. Então o que eu quero dizer para você é que a minha previsão é que no Brasil as coisas se resolvam muito mais rápido do que se resolveram na China e as coisas se resolvam muito mais rápido e de forma muito mais eficaz do que está acontecendo na Itália. Porque agora já fala sobre vacina, já se fala sobre vacina, agora já se fala sobre tratamento e agora nós já estamos utilizando uma série de estratégias para poder conter a proliferação do vírus. Então, chances são de que essa crise vai durar no nosso país menos do que 3 meses. Porém, existe um estudo que as pequenas empresas no nosso país, elas têm fluxo de caixa para no máximo 27 dias. A média das pequenas empresas no nosso país tem fluxo de caixa para 27 dias. Tem empresas que têm fluxo de caixa para 12 meses.
E se a média é 27 dias, tem empresas no nosso país que não tem fluxo de caixa nem para 10 dias. Tem empresas no nosso país que já estavam antecipando recebíveis há muito tempo. Tem empresas no nosso país que já estavam no vermelho, ou seja, são empresas que estão com certeza no grupo de risco do coronavírus. Agora é hora de você planejar. Agora é hora de você buscar força de você de onde você nem sabia que tinha. É hora de você ser inteligente para lidar com a crise. Porém, não esqueça de separar um tempo para lidar com o pós-crise. Eu estou gastando muito tempo, eu estou gastando muita energia focando em como lidar com a crise, mas eu estou separando um tempo para poder planejar no que vai acontecer depois da crise, nos meus eventos de novembro, nos meus eventos de 2021. E nesse momento é uma oportunidade de renovação para você poder lidar com tudo isso. Agora é a hora de você renovar. Ou você renova ou você morre. É duro falar isso, mas eu quero ser muito carinhoso e muito respeitoso aqui com esse momento empresarial, porque sinceramente não é fácil. Mas não precisa ser fácil, só precisa valer a pena. Beleza? Dá um joinha para mim se vocês estão me ouvindo bem. Se está fluindo aqui tudo beleza? Andresa Pedrão, me dá um ok aqui. E ó, já vai preparando aí as suas perguntas, porque eu vou começar a responder as perguntas para você daqui a pouco. Vamos lá, então eu falei para você de observar, eu falei para você de aceitar, e agora eu estou falando para você de se adequar. E se adequar, a gente parte de flexibilidade. Você precisa agora ser mais flexível do que nunca, porque não dá para ter uma ideia formada, porque todos os dias as nossas ideias estão mudando. Não dá para ter uma atitude fixa, porque a atitude que eu usei ontem já não está servindo mais para hoje. Então a gente precisa ser extremamente flexível. Uma outra coisa que a gente precisa agora é ser produtivo. Home office, trabalhar de casa não significa folga e não significa férias. Se você deu férias coletivas para os seus colaboradores, ok. Se eles estão em casa, afastados, cumprindo um banco de horas, gerando um banco de horas negativo, perfeito. Agora, se as pessoas estão trabalhando, agora é hora de você ser produtivo. É hora de você, empresário, ser mais produtivo do que nunca. É hora do seu time ser mais produtivo do que nunca. Então, o que eu estou fazendo? Todos os dias, às 8 horas da manhã, eu tenho uma reunião estratégica com os meus principais líderes gestores para a gente poder definir a produtividade do dia, para a gente poder definir quais são as demandas do dia. A gente constrói uma ata, a gente registra tudo o que precisa ser feito naquele dia, as decisões que a gente tomou naquele dia, as ações que cada departamento, que cada gestor vai tomar naquele dia, e no outro dia, 8 horas da manhã, a gente se reúne de novo para poder olhar o que deu certo, para poder olhar o que não deu certo e para poder tomar novas decisões e validar as decisões que a gente tomou anteriormente. Eu faço isso às 8h30 da manhã com um time estratégico e repito essa reunião às 9h30 com outro time estratégico e com outro time tático. E aí durante o dia eu vou fazendo reuniões de intervenções específicas. Então, 8 da manhã eu estou com o estratégico, 9h30 da manhã eu estou com o tático, aí de repente 11 horas da manhã eu estou só com o marketing, ou de repente meio-dia eu estou só com atendimento ao cliente, ou de repente às 13 horas eu estou só com eventos, ou de repente às 15 horas eu vou fazendo as intervenções ponto a ponto. E no final do dia, nos nossos grupos empresariais, no grupo de WhatsApp, os nossos gestores vão postando os indicadores do que deu certo, do que deu errado, e a gente já se prepara para as próximas reuniões do dia seguinte. Tudo isso home office, tudo isso usando plataformas online para poder lidar com tudo isso. Outra coisa, gente, faturamento. Agora é hora de você continuar vendendo. Inclusive, sábado agora, eu e o Victor Vieira vamos fazer uma masterclass de como você continuar vendendo na crise. Nós vamos falar um pouco de marketing, nós vamos falar um pouco de vendas para você continuar vendendo na crise. Porque no passo anterior eu falei sobre planejamento. Você planejou seu fluxo de caixa, você planejou suas contas a pagar, você planejou os seus recebíveis, você considerou uma inadimplência. Agora a pergunta é: quanto que eu preciso faturar nesses meses para poder manter a minha empresa funcionando? Para poder pagar os meus colaboradores? Então eu vou fazer uma estratégia de vendas, eu vou fazer uma estratégia de faturamento. Ah, André, eu não consigo faturar o suficiente ou eu não consigo faturar nada.
Aí é a hora que você vai buscar um fôlego. Ou você vai aportar um dinheiro na tua empresa, ou você vai colocar dinheiro do teu bolso dentro da sua empresa, ou você vai buscar empréstimos, ou você vai buscar capital de giros com bancos. E nunca na história do nosso país o governo, o BNDES e o Banco Central colocou tanto dinheiro na economia. Você que está aqui junto comigo, eu vou mandar para você o link da mentoria empresarial que o Vinícius Dutra fez. E ali, ele e a Silvana, que era diretora da Caixa Econômica Federal, eles falam sobre todas as políticas de crédito e como você utilizar todas as políticas de crédito desse atual momento. Eu vou mandar para vocês também, Andresa, anota isso para mim. Eu vou mandar para você também as normativas do Banco Central para você poder estudar essas normativas e você ir nos bancos para você poder conseguir crédito. Os bancos estão facilitando, os bancos estão alinhando o rating do Banco Central, o rating do score do cliente para poder facilitar a liberação do crédito para vocês, ok? Para vocês e para nós. Então, o que eu vou fazer? Eu organizei as minhas contas, eu organizei a minha estratégia de faturamento, o meu recorrente mensal, eu organizei as estratégias para eu continuar vendendo. Se as minhas vendas, se o meu faturamento não forem suficientes para eu poder passar por esse momento, aí eu preciso buscar um aporte externo para poder colocar dinheiro na minha empresa. Agora eu repito, se você fez a sua lição de casa, se você tem o seu DRE, se você tem o seu DFC, se a sua contabilidade está em ordem, se a sua contabilidade está em dia, se você tem os números do seu negócio nas suas mãos, você vai chegar na frente de qualquer gerente de banco e eles vão dar um monte de dinheiro para você. Os bancos, os gerentes de banco, as organizações financeiras têm um monte de dinheiro disponível para poder emprestar para você, caso você esteja com a sua lição de casa pronta. Se você não está com a lição de casa pronta, é hora de ir para a prancheta e preparar a tua empresa. É hora de, em toque de caixa, você organizar a tua empresa, você organizar a tua vida, você organizar os seus números para você conseguir um aporte financeiro. Fica tranquilo, tem um monte de dinheiro agora no banco, vai ter um monte de dinheiro semana que vem, vai ter um monte de dinheiro no mês que vem. Mas você precisa estar planejado, você precisa estar organizado. Quando eu falo para você de se adequar, você precisa inovar. Se você não tem um negócio na internet, é hora de você colocar o seu negócio na internet. Os e-commerce, as vendas online, as empresas de plataforma digital nunca faturaram tanto igual estão faturando agora. Então, se você é uma empresa e não está no online, é porque você está atrasado. O Bill Gates tem uma frase que diz o seguinte: no futuro vão haver dois tipos de empresa. As empresas que vão estar online e as empresas que vão quebrar. Só que esse futuro chegou. As empresas que não estão vendendo na internet, as empresas que não têm um canal digital, essas empresas estão em sérios apuros, em seríssimos apuros. Então agora é hora de você inovar. E agora é hora de você adequar o seu modelo de negócio. Talvez o modelo de negócio que você vem conduzindo até aqui não seja um modelo de negócio que vai superar essa crise e talvez não seja um modelo de negócio que vai prosperar depois da crise. Agora é hora de você colocar a mão na sua consciência, agora é hora de você ir para a prancheta, agora é hora de você planejar, agora é hora de você se antecipar e checar se o seu modelo de negócio, se o seu produto, se as suas soluções, se os seus serviços são apropriados para esse momento de crise e mais, se eles vão ser apropriados para o momento pós-crise. Porque se você não inovar agora, chances são de que você vai ficar para trás e chances são de que você vai ser engolido pela crise. Então agora você tem uma grande oportunidade de desenvolvimento. Agora é hora de você criar musculatura empresarial. Agora é hora de você estudar. Não é a hora de você ficar na frente do Jornal Nacional. Pelo amor de Deus, desliga a televisão, puxa o cabo da antena da televisão, joga fora essa televisão, bota fogo na sua televisão. Me perdoa se eu estou sendo radical com você, mas eu quero ser honesto com você, eu quero ser sincero com você. Não gaste tempo e não gaste energia, não gaste a sua mente, não gaste a sua emoção com informações que não vão servir para nada para você. Gaste a sua emoção, gasta a tua energia estudando. É hora de você ler como você nunca leu. É hora de você fazer cursos como você nunca fez. Ah, André, mas os cursos estão paralisados. É hora de você fazer cursos online. É hora de você assistir lives de pessoas que vão gerar valor para você. É hora de você participar de mentorias online aqui. É isso que a gente tem que fazer.
Então nós estamos aqui para poder fazer a diferença. É hora de você mergulhar, é hora de você se desenvolver, é hora de você se qualificar como você nunca se qualificou, porque a crise vai passar. E como é que você vai estar depois da crise? A crise vai passar. E como é que a sua musculatura empresarial vai estar? A crise vai passar. E como é que vai estar os seus negócios? Porque, André, eu não tenho tempo para me qualificar. Agora você tem que encontrar esse tempo. Ou você encontra tempo para criar uma musculatura empresarial agora, ou você encontra tempo para poder estudar agora, ou chances são de que o coronavírus vai ser mais forte do que você, mais forte do que a sua empresa. E pode ser que a sua empresa não sobreviva a esse momento de crise, a esse momento de coronavírus. Dá um ok aqui para mim se está fazendo sentido para você. Dá um ok aqui para mim se você está enxergando que é uma oportunidade de desenvolvimento. Vamos lá? Pedrão está aqui? Beleza. Deixa eu só ver se está rolando aqui bem. Deixa eu só ver se está fluindo aqui bem. Que estavam se segurando no próprio a regulamentação, né? Se teria médico para atendimento online, 7, 8 anos enrolando, liberaram agora. Então é um momento que a internet está proporcionando muitas oportunidades. E o nosso artista aí, pelo jeito, apareceu. O que aconteceu, meu irmão? Sinceramente, eu não sei. Faz quanto tempo que eu tô falando aqui sozinho? Faz um bom tempo que você está falando sozinho. Pelo menos uns 7, 8 minutos. Vamos lá, escreve aqui para mim até qual foi a última informação que vocês receberam aí. Ajuda eu aqui, galera, sobre o que eu estava falando quando caiu aqui a nossa live. Mas, Andrezão, já deixa o seu telefone no jeito, cara, pra gente poder se comunicar, tá? Caso dê algum problema de novo, pra gente não fica, deixa perto de você. E depois, pessoal, de bônus eu vou dar esse conteúdo que eu comecei pra vocês aí, tá legal? Show, Pedrão. Vamos lá, escreve aqui para mim no chat. A última coisa que eu falei foi sobre aceitação. Você falou, foi no começo do conteúdo mesmo. Beleza, muito bem, muito bem. Vamos lá, deixa eu voltar aqui então. Como é que a gente está aqui de horário? Bom, faz quase 1 hora que a gente está aqui, beleza? Vamos lá. Vocês não ouviram eu falando sobre planejamento? Beleza. Beleza, beleza. Vamos lá então. Deixa eu ver se está rolando aqui. Deixa eu ver se está fluindo aqui. Então, ok? Tá todo mundo me vendo? Beleza. Gente do céu, eu fiquei esse tempo todo falando para vocês sobre planejamento. Deixa eu retomar aqui com vocês. O primeiro passo, então, que eu compartilhei aqui com você, a primeira atitude de enfrentamento dessa crise é você observar. É a oportunidade que você tem de se avaliar e avaliar todas as pessoas que estão junto com você. A segunda atitude de enfrentamento é a aceitação. É você entender que a crise existe, a crise está aqui e a gente vai ter que enfrentar e a gente vai ter que lidar com ela. E o terceiro passo é o planejar. André, o que eu preciso planejar? Você precisa planejar agora a toque de caixa os próximos 3 meses. Então você tem que olhar para abril, você tem que olhar para maio e você tem que olhar para junho. Porque as previsões econômicas e as previsões de saúde é que essa crise dure no máximo 3 meses. Essa é uma boa notícia. É uma crise de curto prazo. Não é uma crise de 1 ano, 2 anos. É uma crise que ela vai durar 3 meses, o pico dela provavelmente seja agora no mês de abril. Então, se a gente observar a China, por exemplo, a cidade que foi o foco do vírus na China, a cidade que mais morreram pessoas, já estão voltando às suas atividades normal. A economia na China está voltando a rodar. Então, se a gente olhar para a China, se a gente olhar para a Itália, o cenário no Brasil ele é muito mais otimista no aspecto do vírus, no aspecto do controle do vírus e no aspecto econômico. Fora que o Brasil é um país muito menor que a China, é um país tropical, é um país muito mais jovem na média do que a Itália. Então é muito provável que o Brasil não sinta como a China sentiu, é muito provável que o Brasil não sinta igual a Itália sentiu.
Mas nós, empresários, que estamos sentindo mais essa crise, obviamente respeitando a vida e as famílias das pessoas que estão morrendo, respeitando esse momento delicado na vida dessas pessoas, respeitando essas famílias, mas os empresários estão sofrendo muito, as empresas estão sofrendo muito. Então você precisa planejar os próximos 3 meses para você se antecipar, para você se organizar. André, o que eu planejo? Eu planejo o meu fluxo de caixa. Primeiro, o teu fluxo de caixa já tinha que estar na mão. O teu DRE tinha que estar claro. A tua previsão e o teu orçamento tinha que estar claro. Se você não tem um orçamento, se você não tem um fluxo de caixa, se você não tem um DRE, é porque você e a sua empresa estão dentro do grupo de risco dessa crise. Você e a tua empresa já estão fragilizados. Então, se você não tem isso, é hora de você mergulhar na prancheta, é hora de você mergulhar no planejamento e planejar os próximos 90 dias da tua empresa. Então, você tem que planejar todas as suas despesas, você tem que planejar todas as possibilidades de cortar despesa, você tem que utilizar de todos os artifícios e incentivos do governo no sentido trabalhista, de colocar os colaboradores de férias que você tiver que colocar, de fazer o banco de horas negativo se você tiver que fazer. E mais do que isso, é hora de você aproveitar a oportunidade de demitir aquela pessoa que já era para você ter demitido faz tempo. É hora de você aproveitar a oportunidade porque certamente tem gente dentro da sua empresa que nem deveria estar lá antes da crise. Aproveita agora e tira essas pessoas. Eu não sou a favor de demissão, eu não sou a favor do desemprego, mas um monte de empresários não tomam as decisões que precisam tomar. Então agora é a oportunidade que você tem de tirar da sua empresa, de tirar da sua organização que não está alinhado com o seu propósito, aquela pessoa que não está alinhada com os seus valores, aquela pessoa que não estava produzindo. Tira essa pessoa. É hora de você planejar o seu organograma para os próximos 90 dias. E se você não tem um organograma claro, é porque você e a sua empresa estão no grupo de risco da crise. Você não fez a tua lição de casa. Para agora, faz o organograma da tua empresa. É hora de você planejar os processos dos próximos 90 dias. Porque os processos que você usava não vão servir agora nesse momento. Os processos que funcionavam na sua empresa antes não vão funcionar agora. Então é hora de você rever todos os processos da sua organização. Então você tem que separar tempo, você tem que separar energia, você tem que separar força estratégica para você planejar a tua empresa agora e nos próximos 90 dias. Porém, você tem que separar um tempo para planejar a sua empresa pós-crise, porque a crise vai passar. Como é que a sua empresa vai estar no mês de julho? Como é que a tua organização vai estar no mês de agosto, no mês de setembro? Como é que a sua empresa vai estar em 2021? André, está muito incerto para eu poder olhar para daqui a 6 meses. André, está muito incerto para eu poder lidar com tudo isso. Sim, mas se eu não separar um tempo para poder me antecipar para o futuro, quando ele chegar, pode ser que eu não esteja preparado para ele e eu vou estar em sérios apuros. Tem gente que está sofrendo a crise do coronavírus porque não se planejou antes. E tem muita gente que vai sofrer na crise do coronavírus e vai sofrer depois da crise porque não está se planejando agora. Então separe tempo, separe energia, separe tempo de qualidade para poder planejar os próximos 90 dias, mas também separe um pouco de tempo para planejar o que vai acontecer depois desses 90 dias. E a oportunidade que aparece nesse momento é a oportunidade de renovação. Nunca na história da sua empresa você teve uma oportunidade e a obrigação de se renovar igual você está tendo agora. Ok? Me dá um ok se tá tudo bem e se faz sentido para você o que eu falei aqui sobre planejamento. Dá um ok aqui no chat. Beleza? Tá dizendo ali que travou. Tá dizendo ali que tá normal. Vamos lá, diz para mim que tá ok. Pedrão me diz que tá ok. Andresa me diz que tá ok. Tá travando. Oi, Andresa. Beleza. Bom, vamos lá então, gente. Eu falei sobre observar, eu falei sobre aceitar, eu falei sobre planejar e agora eu quero falar para você sobre se adequar. Uma atitude fundamental de enfrentamento dessa crise é você se adequar. A primeira coisa é você ser flexível. Aquilo que dava certo no passado não vai mais dar certo agora provavelmente.
Aquilo que te trouxe até aqui não vai te levar adiante no meio dessa crise. Então você precisa se flexibilizar. Segunda coisa, você precisa ser produtivo. Você precisa agora ser mais produtivo do que nunca. Você precisa agora ter a produtividade mais alinhada do que você nunca teve. O seu time, as pessoas que trabalham com você, precisam ser produtivas como nunca. O que eu estou fazendo de estratégia de produtividade? Todos os dias, às 8 horas da manhã, eu tenho uma reunião online aqui por meio de um aplicativo e algumas pessoas me perguntam, eu uso o aplicativo do Zoom, simples. É um aplicativo que tem a versão gratuita e tem a versão paga. Eu pago $14 por mês e eu posso fazer reuniões, eu posso gravar as reuniões para até 100 pessoas. Então, todos os dias, às 8 horas da manhã, eu me reúno com o meu time estratégico, com os meus gestores estratégicos, com os meus consultores, para a gente poder tomar as decisões para aquele dia. A gente faz uma ata dessa reunião, a gente define quais são as nossas prioridades, a gente define as ações daquele dia, a gente registra tudo isso e no outro dia, às 8 horas da manhã, a gente se reúne de novo para ver o quão produtivo nós fomos, para a gente ver se a gente cumpriu os indicadores que a gente estabeleceu, para a gente ver se a gente cumpriu todas as ações que a gente estabeleceu, para a gente ver se as decisões que a gente tomou no dia anterior são válidas para hoje e quais são as novas decisões, porque está tudo muito dinâmico, as notícias estão muito dinâmicas e a gente precisa ser produtivo. Então eu faço uma reunião estratégica às 8 da manhã, faço uma outra reunião tática com os gerentes e com os supervisores às 9:30 da manhã para garantir que aquilo que eu disse às 8 vai funcionar às 9:30 e o restante do meu dia eu estou fazendo reuniões pontuais com marketing, reuniões pontuais com eventos, reuniões pontuais com atendimento ao cliente. É hora da gente se adequar no faturamento. Eu preciso considerar que eu vou ter uma inadimplência dos meus recebíveis e para muitos modelos de negócio eu nem vou ter recebíveis. Aí eu preciso gerar ações para vender no meio da crise, eu preciso buscar recursos de banco, eu preciso buscar incentivos financeiros, eu preciso fazer um aporte de dinheiro no meu negócio. Por quê? Eu preciso garantir um fluxo de caixa para minha empresa poder se manter viva durante esses próximos 90 dias. E para isso eu preciso inovar. Para isso eu preciso encontrar novas formas de vender. Se você não está vendendo pela internet é porque você não fez a sua lição de casa. Bill Gates tem uma frase que diz que no futuro vão ter 2 tipos de empresas. As empresas que vão estar vendendo na internet e as empresas que vão quebrar. Só que, gente, esse futuro já chegou. Se você não estava vendendo na internet, você está em sérios apuros agora. Se o seu modelo de negócios não é um modelo de negócios para você vender online, você está em sérios apuros agora. Então é hora de você se adequar e rever o seu modelo de negócio. Você tem uma oportunidade agora de avaliar se o seu modelo de negócio vai sobreviver a essa crise e mais, se o seu modelo de negócios vai sobreviver depois da crise. Será que a sua empresa vai vender do mesmo jeito que ela vendeu antes da crise, depois da crise? Então nós temos agora, queridos empresários e queridos empresárias, uma oportunidade de se desenvolver. Agora é hora da gente ler como a gente nunca leu. Agora é hora da gente buscar informações de qualidade como a gente nunca buscou. Não é hora de estar na frente da televisão vendo o Jornal Nacional. Não é hora da gente estar em grupos de WhatsApp que não vão gerar valor nenhum. Não é hora da gente estar suscetível a fake news. É hora de você buscar informações com quem pode te dar informação. É hora de você assistir lives. É hora de você participar de mentoria como você nunca participou. Porque o seu negócio depende disso. A sua vida depende diretamente nisso. Se você não se desenvolveu até aqui, se você não criou musculatura, se você não cuidou da imunidade do seu negócio, se você não cuidou dos seus números, se você não cuidou da sua contabilidade, se você não cuidou do seu financeiro, se você não cuidou do seu planejamento estratégico, é hora de você correr. Porque se você não cuidar disso agora, chances são de que a sua empresa vai morrer no meio da crise. É duro falar isso para você e dói o meu coração porque eu sei que não é fácil. Não é fácil ser empresário no nosso país. Mas agora é hora de você se desenvolver. Agora é hora de você buscar ajuda. Agora não é a hora de você estar sozinho. Porque se fosse para ter feito sozinho, a gente já teria feito. É hora da gente buscar e estar perto de quem verdadeiramente pode ajudar a gente. Beleza? Dá um joinha aqui para mim se está fazendo sentido para você essa parte de se adequar. Dá um ok aqui para mim.
se tá ok. A Pamela escreveu perfeito, a Débora escreveu show, a Débora da nossa mentoria, a Juliana escreveu Marta aperta para se reconectar, beleza? Dá um ok aqui para mim, Jean, Marcos, obrigado. Beleza. O Eduardo falou, uns choram, outros vendem lenço. É duro falar isso, Eduardo, mas essa, infelizmente, é a realidade de muita gente. Vamos lá, para a gente poder agilizar aqui, que eu quero abrir para as perguntas. Uma outra atitude de enfrentamento dessa crise que a gente tem que ter agora é marcar. André, o que é marcar? Agora é hora de você marcar o seu cliente, agora é hora de você deixar uma marca nos seus colaboradores. Porque o que o seu cliente está precisando agora não é só do seu produto. O que o seu cliente está precisando agora não é só do seu serviço. O que o seu cliente está precisando agora é de cuidado. Será que a sua empresa está assumindo uma postura de vendas ou a sua empresa está assumindo uma postura de cuidado? Agora é hora de você entregar para o seu cliente aquilo que você nunca entregou. Agora é hora de você entregar para o seu cliente muito mais do que você prometeu. Nós estamos criando soluções para os nossos clientes, nós estamos entregando mais mentorias, nós estamos entregando mais conteúdos, nós estamos entregando mais acompanhamento, nós estamos entregando mais ferramentas como a gente nunca entregou. Porque agora é hora de você cuidar do seu cliente. O seu cliente tem que se sentir abraçado, o seu cliente tem que se sentir acariciado. Porque é a hora de você cuidar do seu cliente e é a hora de você cuidar do seu time. O seu colaborador tem que sentir que você está preocupado com ele. Não só preocupado com a grana da tua empresa, mas você tem que mostrar para o teu colaborador que você está preocupado com ele de verdade. Você tem que fidelizar o teu cliente agora. Porque do jeito que você está tratando o seu cliente agora, vai definir se ele vai continuar sendo seu cliente depois da crise. Do jeito que você está tratando o seu colaborador agora, vai definir se ele vai continuar com você depois da crise. Então é hora de cuidar e hora de fidelizar. Porque a pergunta que você tem que fazer agora é o que o seu cliente vai falar sobre você depois que a crise passar. Porque a crise vai passar. E a pergunta é, será que os seus clientes vão querer continuar comprando de você mesmo depois da crise? Porque se eles vão comprar ou não vai ser definido pelo jeito que você está tratando ele. Então nós temos hoje uma oportunidade de estabelecer uma marca. Nós temos hoje uma oportunidade de se posicionar diante dos nossos clientes. Nós temos hoje a oportunidade de deixar uma marca nos nossos clientes, de deixar uma marca nos nossos colaboradores, de acordo com as nossas atitudes, de acordo com o jeito que a gente está lidando com eles. Então a gente tem agora uma oportunidade de marcar essas pessoas. Me diz se está ok, me diz se está fazendo sentido, para não correr o risco de eu continuar falando aqui para vocês e estar falando sozinho. Vamos lá. Dá um ok aqui para mim. Beleza, a Débora disse verdade. Show de bola. Pedrão, show, obrigado. Tá rolando. Então tá bom. Então, eu falei para você sobre observar, eu falei para você sobre aceitar, eu falei para você sobre planejar, eu falei para você sobre se adequar, agora eu estou falando para você sobre superar. Agora é hora que você precisa buscar os seus mentores, agora é hora que você precisa buscar aconselhamento.